Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sou Elizabeth Belchior e hoje eu vim aqui com mais um testemunho para aumentar a tua fé. Sim, gente, porque é isso que o testemunho faz na vida da gente, ele aumenta a nossa fé. Ao longo da minha vida eu sempre gostei de ouvir testemunhos, ler testemunhos, porque isso sempre aumentava a minha fé e hoje eu sei que eu tenho uma fé imbatível. E hoje eu vim testemunhar para vocês. Isso que aconteceu na minha vida não é muito bom, não é muito agradável, mas aconteceu e eu preciso testemunhar. O dia, gente, que fizeram, né, um feitiço, uma macumba para mim, né? E Deus, ele me revelou. Ele me revelou e ele me curou, gente, desse feitiço. E eu vou contar tudo aqui para vocês como que aconteceu, gente. Olha, gente, todos os testemunhos que eu dou aqui falando das coisas que aconteceram na minha vida não é mentira, é realidade. Eu jamais viria aqui contar mentira usando o nome de Deus. Jamais eu faria isso. Então eu vou contar para vocês, gente. Foi assim. Eu tinha por volta de uns 20 e poucos anos, né? E eu sempre fui uma pessoa muito, assim, ativa. Sou que nem a minha mãe. Eu sempre, assim, inventei de fazer as coisas e ir atrás, sabe? Para conseguir. E nessa época eu tava montando um salão de beleza para mim, né? Ia ser o meu primeiro negócio. E eu montei todo esse salão de beleza, tava do jeito que eu queria, na casa dos meus pais mesmo. Eu fiz esse salão. Nessa época eu não era casada, eu era solteira, gente. Só para esclarecer para vocês. Montei esse salão, ficou super bonito, tinha uma boa clientela, né? Comecei a trabalhar nesse salão. E aí, gente, de repente, assim, passou acho que umas 2 semanas que eu tava trabalhando nesse salão, comecei a sentir muitas dores, né? Dores principalmente aqui nas minhas costas, aqui na lombar, nessa região aqui. Comecei a sentir uma dor incômoda, né? Aí tudo bem. Aí fui no médico, né? E o médico pediu para mim fazer uns raios-x, alguns exames. Fiz o raio-x, fiz alguns exames e, no entanto, não deu nada, né? Disse os exames, disse que eu não tinha nada, graças a Deus, né, gente? Mas a dor continuava. E o médico falou: você vai ver que você tá com alguma dor por causa de postura, né? Você trabalha muito sentada, abaixada, né? Tudo bem, gente. Aí o tempo foi passando e aquela dor chata, incômoda lá. Passou dias, passou meses e aquela dor chata continua lá. Ao ponto, gente, de um dia eu não consegui, gente. De repente, assim, do nada, essa dor, ela veio com tanta força, com tanta intensidade, que eu não conseguia, gente, levantar da cama. Eu caí lá na cama deitada, e nisso que eu caí na cama deitada, vinha assim, tipo como se fosse agulhas enfiando nas minhas costas, sabe? Dando umas agulhadas nas minhas costas. Eu não podia me mexer. Quando eu me mexia, vinha aquela agulha e enfiava nas minhas costas. E eu falei: meu Deus, que coisa estranha, Senhor. O que é isso? Misericórdia, né? Comecei a clamar a Deus, porque eu sempre clamei a Deus a minha vida inteira. E aí eu tinha uma Bíblia. Sempre onde eu durmo, eu sempre, sim, tenho uma Bíblia. A minha Bíblia estava ali em cima da cabeceira da minha cama. E aí algo falou para mim assim, né? Pega a sua Bíblia. E eu, gente, com muita custo, muita dor, porque eu não podia me mexer. Toda vez que eu me mexia, é como se viesse facas, agulhas, enfiava nas minhas costas. Peguei aquela Bíblia, consegui pegar a Bíblia. E aí eu fechei a Bíblia, fiz uma oração, falei com Deus, né? Falei: Deus, eu creio tanto no Senhor, sempre oro, confio. Por que isso está acontecendo comigo, Senhor? Mostra para mim, Jesus, aqui na Bíblia, o que que eu tenho, o que que é isso que os médicos não descobrem o que que é, Senhor. Aí, gente, eu abri a Bíblia. Aí na hora que eu abri a Bíblia, caiu um salmo, né? Eu acho que é o Salmo 38. Já faz muito tempo isso, né? Quer dizer, não tanto, né? Salmo 38. E eu lembro que o Salmo dizia assim: súplica de um doente em aflição. Olha só. Aí embaixo estava escrito naquelas letrinhas menores que está escrito nos Salmos, estava escrito assim, ó: a criatura está assim porque alguém a submeteu a isso. Mas se ela tiver fé e clamar a ajuda de Deus,
ela será curada. E aí, gente, eu falei, meu Deus, esse salmo, na hora eu falei, Senhor, o que eu tenho que fazer? Fiquei pensando, né? Alguém me submeteu a isso. Se na própria Bíblia está dizendo que alguém me submeteu a isso, Senhor, me cura, eu creio, eu tenho fé. E aquela voz abençoada veio de novo e falou para mim assim, leia toda a página de todos esses salmos. E eu deitada lá com a Bíblia na mão, gente, comecei a ler, a recitar aqueles salmos. Fui recitando, gente, das 2 páginas. Quando chegou no último estrofe, na última linha do último salmo, que eu acho que era o 40, eu senti, gente, vindo uma mão bem grande assim, essa mão ela passou no meu corpo, assim, essa mão. E essa mão, na hora que ela passou ali onde estava doendo no meu corpo, gente, acabou, não senti mais nada. A dor foi totalmente embora, gente. Aquela dor que eu sentia há 3 meses desapareceu, gente. E eu levantei da cama e dei muita glória a Deus pela minha cura, porque eu sabia que era a mão de Deus. E Deus havia me curado naquele momento. Levantei e comecei a dar glória a Deus. Fiquei muito feliz, gente. E agora, para falar para vocês, né? Por que isso aconteceu comigo? Por que Deus permitiu que esse feitiço, essa macumba, sei lá, o olho gordo, sei lá o que foi, pegasse em mim, gente? Porque naquela época eu estava tão focada no meu trabalho, ficava trabalhando tanto, que eu mal rezava. Eu tinha parado de orar, de fazer minhas orações, né? Então, quando você para de orar, de fazer as suas orações, o que você faz? Você dá brecha para o inimigo entrar. Então, gente, foi isso que aconteceu. Eu dei brecha e o inimigo entrou. O inimigo aproveitou. O inimigo da inveja, o inimigo do olho gordo, né? O inimigo de pessoas. Ah, e detalhe, gente. E eu sei quem foi ainda que fez isso pra mim. Eu sei sim, porque Deus, ele me revela todas as coisas. Acredite você ou não, se alguém fazer alguma coisa pra mim, eu vou saber, gente. Porque Deus, ele me revela quem é a pessoa que faz, o que faz, né? E Deus, ele me revelou quem foi a pessoa que fez. Era uma pessoa que morava, uma pessoa que já morou, tinha morado debaixo do meu teto, né? Uma pessoa que a gente deu abrigo, que a gente acolheu. Então, essa pessoa, gente, ela, infelizmente, todo o mal que ela fez para as pessoas, hoje ela tá pagando um preço bem caro, né? Então, se você mexe com essas coisas, saia dessa vida, porque a conta chega. Você faz maldade para as pessoas, mas uma hora a conta chega. Pode acreditar que a conta chega sim. E aí a pessoa, ela sofre, né? Ela sofre horrores. Então, gente, e depois disso, né? Eu comecei a refletir na minha vida. Eu falei, não posso ficar longe da presença de Deus. Então, sempre me mantenho na presença de Deus, nas orações. Eu oro 3 vezes por dia. Eu fortaleço a minha fé todos os dias. Eu posso estar desanimada, eu posso estar cansada, eu posso estar esgotada. Esteja como eu estiver, eu dobro o meu joelho no chão e eu oro todos os dias, 3 vezes por dia. Porque eu sei que eu tenho que estar na presença constante de Deus para essas coisas não me atingirem, gente. O único jeito que tem é esse, gente, de estar na presença de Deus, confiar no Senhor, que Deus, ele te dá o livramento, sim, gente, ele dá o livramento. E assim como Deus me deu esse livramento, ele já me deu vários livramentos, e eu tenho vários testemunhos para contar aqui nessa rede. Eu vou contar para vocês, não só nessa, como em outras redes sociais que eu tenho, eu dou meu testemunho. Então, se você está passando por essa provação, se você sente que alguém fez alguma coisa com você, não fique se apegando a isso, focando na pessoa. Foca na sua cura e foca em Deus, nas orações. Ore bastante, confie no Senhor. Porque vocês não vê? Ó, demorou 3 meses para mim ter a cura. Porque a cura, ela chega, mas não vai ser no seu tempo, vai ser no tempo de Deus. Então você tem que ter paciência e esperar o tempo de Deus e ir orando, clamando ao Senhor, que na hora que o Senhor vem, a cura dele é completa. Nunca mais você vai sentir nada. Tá bom, meus queridos? Um grande abraço para todos vocês. Fiquem com Deus. Tchau, gente!